Existe um terço da sua vida que a sociedade ensinou você a desperdiçar. Se você viver até os 90 anos, passará 30 deles inconsciente, deitado em uma cama, em um estado que chamamos de sono. A maioria das pessoas acredita que o sono é apenas uma pausa biológica, um momento para o corpo recarregar as baterias e a mente desligar. Elas estão erradas, e esse erro é a razão fundamental pela qual elas trabalham duro a vida inteira e morrem pobres. Enquanto a massa utiliza a noite para escapar da realidade, a elite intelectual e financeira utiliza a noite para criar a realidade. Existe uma técnica suprimida por décadas e ensinada apenas em círculos fechados de metafísica que revela que o sono não é um intervalo de inatividade, mas a oficina de Deus. É o momento em que a porta entre o mundo consciente e o infinito se abre. O homem que decodificou essa tecnologia com mais precisão não foi um cientista de laboratório, mas um místico de Barbados chamado Neville Goddard. Enquanto Napoleon Hill nos ensinou a pensar e enriquecer durante o dia, Goddard nos entregou a chave mestra para imaginar e enriquecer durante a noite. Ele chamava isso de a lei da assunção, e sua premissa é aterrorizante de tão simples. O seu dia de amanhã é fabricado na sua mente nos 5 minutos antes de você adormecer hoje. Se você não domina esses 5 minutos, você não domina a sua vida. Para entender por que essa técnica é considerada proibida ou oculta, precisamos olhar para a estrutura da mente humana. Você possui 2 mentes, a consciente e a subconsciente. A mente consciente é o capitão do navio. Ela toma decisões, analisa fatos, julga o que é certo ou errado e, crucialmente, atua como um guarda no portão. Ela filtra as informações. Se eu disser a você agora, você é um milionário, sua mente consciente, que está acordada, rejeitará a afirmação imediatamente. Ela dirá, isso é mentira, olhe para sua conta bancária. O guarda está alerta e não deixa a nova programação entrar. É por isso que afirmações positivas ditas durante o dia muitas vezes não funcionam. Elas batem na muralha da lógica e ricocheteiam. No entanto, Neville Goddard descobriu uma falha na segurança desse sistema. Existe um momento específico, uma janela de oportunidade biológica, onde o guarda sai do posto e o portão fica escancarado. Esse momento é o estado que a ciência chama de hipnagogia e que Neville chamou de State Akin to Sleep, SAD-S, o estado semelhante ao sono. É aquela zona crepuscular onde você não está totalmente acordado, mas também não está totalmente dormindo. É o momento em que você começa a flutuar, os pensamentos perdem a lógica linear e o corpo relaxa profundamente. Nesse estado exato, as ondas cerebrais mudam de beta, alerta máximo, para alfa e teta. Em teta, a mente consciente está praticamente desligada, mas o subconsciente está operando em potência máxima. Tudo o que for inserido na mente neste estado não é analisado, não é julgado e não é rejeitado. É aceito como verdade absoluta. O subconsciente, sendo o construtor do corpo e das circunstâncias, recebe a ordem e começa a trabalhar imediatamente para materializá-la. O segredo que eles não querem que você saiba é que você entra nesse estado hipnótico naturalmente, todas as noites, sem exceção. A pergunta é, o que você está colocando na mente nesse momento sagrado? A tragédia dos 98% da população é que eles levam para a cama os problemas do dia. Eles deitam a cabeça no travesseiro e começam o ritmo hipnótico do horror. Repassam as brigas, calculam as dívidas, imaginam cenários catastróficos para o amanhã, preocupam-se com a saúde. Sem saber, eles estão usando a técnica de Goddard ao contrário. Eles estão programando o subconsciente, no momento de maior vulnerabilidade, para fabricar mais dívidas, mais brigas e mais doenças. Neville dizia, nunca vá dormir sentindo-se um fracassado, porque adormecer é o ato de entregar o comando ao piloto automático. Se você entrega ao piloto um mapa de fracasso, ele dirigirá para o abismo com eficiência impecável durante as próximas 8 horas. A Bíblia, que Neville interpretava não como um livro histórico, mas como um manual psicológico codificado, descreve esse processo no livro de Jó 33:15-16. Em sonho ou em visão noturna, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama,
Então o revela ao ouvido dos homens e lhe sela a sua instrução. O selar a instrução é a programação do subconsciente. O que você sente ao adormecer é o selo, é a assinatura no contrato. Se você adormece ansioso, você assinou um contrato de ansiedade para o dia seguinte. Você acordará cansado, desmotivado e atrairá situações que justifiquem sua ansiedade, pois o contrato deve ser cumprido. O universo é obrigado a entregar o que você encomendou na loja da noite. É por isso que muitas pessoas sentem que estão presas em um ciclo vicioso, como um hamster na roda. Elas lutam durante o dia para resolver problemas, mas à noite reprogramam a mente para criar os mesmos problemas. Elas estão desfazendo com a mão esquerda o que construíram com a mão direita. Neville Goddard foi radical em sua proposta. Ele dizia que o sono é a porta do céu ou do inferno, e a escolha é feita pelo sentimento que você cultiva antes de apagar. Não se trata de pensamento intelectual, trata-se de emoção visceral. O sentimento é o segredo, escreveu ele. O subconsciente não fala português ou inglês. Ele fala a linguagem da emoção e da imagem. Tentar enganá-lo com palavras vazias não funciona. Você precisa sentir a realidade do seu desejo como se ele já tivesse acontecido. Mas como fazer isso quando a realidade física grita o contrário? Como sentir-se rico dormindo em uma cama desconfortável com contas atrasadas? É aqui que entra a técnica proibida. É a capacidade de desconectar os sentidos físicos e confiar inteiramente na imaginação. Neville ensinava que, no momento em que seus olhos fecham e o mundo físico desaparece, a única realidade que existe é a realidade mental. Se na sua mente você está em uma mansão, para o seu cérebro e para o campo quântico, você está em uma mansão. O cérebro não distingue o real do imaginário vividamente visualizado. E se você adormece nessa mansão imaginária, sentindo os lençóis de seda e a gratidão pela sua riqueza, você engravida o subconsciente com essa realidade. E tal como uma gravidez física, uma vez que a semente é plantada e aceita, o nascimento é inevitável. Agora que você compreende que o sono é o portal para a criação da realidade, precisamos dissecar a mecânica exata de como atravessar esse portal com sucesso. A maioria das pessoas falha na lei da assunção, não porque a lei não funciona, mas porque elas tentam forçá-la com a mente consciente, que é cética e limitada. Neville Goddard deixou um protocolo preciso, quase um algoritmo, para hackear o sistema. Ele chamava isso de a arte de morrer. Para nascer para uma nova vida de riqueza, o velho você, cheio de dúvidas e dívidas, precisa morrer todas as noites. Você deve soltar completamente a identificação com os seus problemas atuais antes de adormecer. Se você leva o problema para a cama, você o alimenta. O primeiro passo da técnica é o relaxamento físico total. Você deve deitar-se de costas com a cabeça no nível do corpo, sem travesseiros muito altos, e imobilizar-se. A imobilidade física é o gatilho que avisa ao cérebro para desligar os sentidos externos. Enquanto você ainda sente o peso do cobertor ou o barulho da rua, você está aqui. O objetivo é chegar a um estado onde você mal sente o corpo, onde você está flutuando no não-lugar. É nesse vazio que a mágica acontece. O segundo passo é a construção da cena implicada. Aqui reside o erro que 90% dos estudantes cometem. Eles tentam visualizar o processo de ficar rico. Eles imaginam ganhando na loteria, ou trabalhando duro, ou assinando contratos. Neville dizia, esqueça o meio, vá direto para o fim. O subconsciente não precisa saber como você vai conseguir. Ele só precisa saber o que você já conseguiu. Você deve construir uma cena curta, de 5 a 10 segundos, que implique que o seu desejo já foi realizado. Note a palavra, implicar. Se você quer um carro novo, a cena não é você na concessionária escolhendo a cor. A cena é você sentindo o cheiro de couro novo, segurando o volante com as suas mãos e sentindo a textura, enquanto dirige para a garagem da sua casa. Se você quer liberdade financeira, a cena pode ser simplesmente você olhando para o extrato bancário no celular e sentindo uma onda avassaladora de alívio, ou apertando a mão de um amigo que lhe diz, parabéns pelo seu sucesso extraordinário. A chave mestra que separa a fantasia da criação é a perspectiva.
Você não deve se ver como se estivesse assistindo a um filme numa tela de cinema, terceira pessoa. Isso cria separação. Você deve ver através dos seus próprios olhos, primeira pessoa. Você não vê o seu rosto. Você vê as mãos do amigo apertando as suas. Você vê o volante. Você vê os números. Você deve estar dentro da ação. E então vem o segredo da textura da realidade. Neville ensinava que a visão é o sentido menos importante no SATS. O tato é o rei. Em sua imaginação, toque os objetos. Sinta a frieza do anel de diamante, o peso das chaves da casa nova, a textura do papel do contrato. Quanto mais sensorial for a experiência, mais real ela se torna para o subconsciente. O cérebro não consegue distinguir uma experiência sensorial vivida imaginativamente de uma real. Se você sentir a textura vividamente, para a neuroquímica do seu cérebro, aquilo acabou de acontecer. O terceiro passo é o loop hipnótico. Uma vez que você tenha essa cena curta e vivida, o aperto de mão, o toque no volante, você deve repeti-la, de novo, e de novo, e de novo, como um gif mental que não para. Por que repetir? Porque a repetição, combinada com o relaxamento do sono, quebra a resistência do ego. Na primeira vez que você imagina, sua mente diz, isso é falso. Na 10ª vez, ela diz, talvez. Na 50ª vez, enquanto você está escorregando para a inconsciência, a mente diz, isso é real. Você deve adormecer durante a execução desse loop. Não faça a visualização e depois vire para o lado para dormir pensando nos boletos. Você deve usar a cena como uma canção de ninar. Deixe que a cena seja a última coisa que ocupa a sua consciência antes que o apagão aconteça. Neville chamava isso de impregnar o subconsciente. Você está literalmente fazendo amor com a sua ideia, e desse ato de amor, a realidade será gerada. Neville Goddard insistia obsessivamente na distinção entre pensar no fim e pensar a partir do fim. Pensar no fim é desejo, é olhar para o carro e dizer, eu quero aquilo. Isso cria distância e falta. Pensar a partir do fim é posse, é olhar do carro para a rua, é olhar da conta bancária cheia para o mundo. Quando você pensa a partir do fim, a emoção predominante não é ansiedade ou excitação eufórica, é gratidão e alívio. O alívio é o sentimento mais poderoso para manifestar riqueza. Por quê? Porque o alívio implica que a batalha acabou. Você venceu. O dinheiro já está na conta. A saúde já foi restaurada. Não há mais luta. Quando você adormece, sentindo um profundo "Obrigado, Pai, está feito", você colapsa a função de onda quântica. Você saiu do estado de querer, falta, para o estado de ter, abundância. E aqui entra o conceito da ponte de incidentes. Muitos travam porque não conseguem ver logicamente como sairão de uma dívida de 50 mil para a riqueza. A lógica diz que é impossível. A técnica de Neville exige que você ignore a lógica. Uma vez que o SATS é bem feito e a semente é plantada no sono, o subconsciente vai construir uma ponte de incidentes. Isso é uma série de eventos, coincidências e encontros que parecem naturais, mas que levarão você inevitavelmente ao seu objetivo. Você pode ser demitido, o que parece ruim, mas isso o forçará a abrir um negócio que o tornará milionário. Você pode encontrar um velho amigo na rua que lhe oferecerá a oportunidade da sua vida. Você não precisa e não deve tentar controlar como vai acontecer. O como é problema do universo. O seu trabalho é apenas fixar o quê e sentir que já é real. Tentar microgerenciar o meio é a forma mais rápida de abortar o processo, pois demonstra falta de fé na sua própria criação imaginal. Neville alertava: não discuta seus desejos com ninguém. A Bíblia diz para não jogar pérolas aos porcos. Quando você conta seu sonho para alguém cético e essa pessoa ri ou aponta os defeitos, isso gera dúvida em você. E a dúvida é o ácido que corrói a imagem que você plantou durante a noite. O processo deve ser um segredo sagrado entre você e sua própria imaginação. Durante o dia, quando a realidade bater na sua cara, quando a conta chegar, quando o chefe gritar, você deve negar a autoridade desses fatos. Neville chamava isso de dieta mental. Você diz para si mesmo: isso é apenas um eco do passado.
Minha realidade real foi criada ontem à noite e está a caminho. Você vive em dois mundos: o mundo físico, passado morto se manifestando, e o mundo imaginal, futuro vivo sendo gestado. O mestre vive no mundo imaginal e espera pacientemente que o físico se alinhe. E ele sempre se alinha, não porque é mágica, mas porque é lei. A lei da Assunção é tão implacável quanto a lei da gravidade. Se você se joga de um prédio, você cai, acreditando na gravidade ou não. Se você assume o sentimento do desejo cumprido no estado SATS, você manifesta, acreditando ou não. A única variável é a sua persistência em manter o sentimento. Mas cuidado, há perigos nessa prática. O subconsciente não tem filtro moral. Se você usar essa técnica para imaginar mal para os outros, ou se você adormecer focado em vingança e ódio, o bumerangue voltará com força triplicada. Você é o operário da máquina. A máquina apenas produz o que você coloca nela. Se você adormece assistindo noticiários de tragédia, sentindo medo e insegurança, não se surpreenda se a sua vida se tornar uma tragédia. Você usou a técnica perfeitamente, mas para criar o inferno. A responsabilidade é inteiramente sua. O sono é a ferramenta mais perigosa e poderosa que você possui. Você tem brincado com ela como uma criança brinca com uma arma carregada. Agora é hora de aprender a mirar. Chegamos à etapa final, onde a maioria dos aspirantes a magos fracassa. Você aprendeu a entrar no estado SATS e a plantar a semente da riqueza no útero do subconsciente. Mas o que acontece quando você acorda? Aqui reside o perigo mortal que Neville Goddard chamava de aborto da semente. Imagine que você passou a noite inteira sentindo-se rico, poderoso e saudável. Você impregnou sua mente com essa verdade. Mas no segundo em que o despertador toca, você pega o celular, abre as notícias e é bombardeado por tragédias, inflação e e-mails de cobrança. Imediatamente você reage emocionalmente. Que droga, minha vida é difícil. Nesse exato momento, você abortou a operação. Você desenterrou a semente que plantou na noite anterior para ver se ela já tinha raízes, e ao fazer isso, você a matou. O trabalho noturno exige uma vigília diurna. Você não pode ser um rei à noite e um mendigo durante o dia. Isso não significa gastar o que não tem, mas manter a postura interna de quem já possui. Quando a realidade física contradizer sua imaginação, você deve sorrir com a arrogância secreta de quem sabe que a realidade física é apenas um eco atrasado, uma casca velha que logo cairá para revelar a nova pele que você criou. Muitos de vocês dirão, mas eu não consigo visualizar. Minha mente não cria imagens nítidas. Neville, em sua infinita sabedoria, antecipou isso. Se você não consegue ver a cena, não se preocupe. A imagem é secundária, o sentimento é primário. Para esses casos, ele ensinou a técnica da canção de ninar. Em vez de um loop visual, use um loop auditivo. Escolha uma frase curta que implique a realização total do seu desejo. A melhor de todas, segundo ele, é: não é maravilhoso? Ou simplesmente, obrigado, obrigado, obrigado. Entre no estado de sonolência e repita essa frase mentalmente, como um mantra, tentando capturar a emoção de que algo incrível já aconteceu para você. Sinta a gratidão borbulhando no peito. A frase, não é maravilhoso, engana o intelecto, pois não especifica o que é maravilhoso, deixando o subconsciente livre para trazer todas as maravilhas possíveis para a sua vida. Deixe essa frase embalar seu sono. É tão potente quanto a visualização de cinema. Outro ponto crítico é o tempo de gestação. Vivemos na era do clique, do fast food e da dopamina instantânea. Queremos plantar hoje e colher amanhã de manhã, mas o universo opera com ciclos biológicos. Uma gravidez humana leva 9 meses. O bambu chinês leva 5 anos crescendo para baixo antes de crescer para cima. A sua riqueza tem um tempo de intervalo, mesh-lag time, entre a criação imaginal e a manifestação física. Neville dizia que cada desejo tem seu próprio intervalo de hora. Se você fizer o SATS hoje e nada acontecer amanhã, e você desistir dizendo isso não funciona, você falhou no teste de persistência. A realidade é densa. Ela leva um tempo para se reorganizar ao redor da sua nova frequência.
O mestre não cava a terra todo dia para ver a semente. Ele rega a terra com fé e espera. A dúvida é o único fertilizante de ervas daninhas. Se você duvida, você cria resistência. Se você persiste, a manifestação é inevitável. Não pergunte quando, apenas saiba que é. Agora lanço a você o desafio das 7 noites. A ciência diz que leva cerca de 21 dias para formar um hábito, mas Neville dizia que 3 dias de ESATs perfeitos são suficientes para mudar uma vida. Eu desafio você a testar isso pelos próximos 7 dias. O compromisso é solene. Você não pode, sob hipótese alguma, adormecer consumindo lixo mental. Nada de celular na cama. Nada de noticiário sangrento. Nada de discussões com o cônjuge antes de dormir. Os últimos 30 minutos do seu dia são sagrados. Você vai para a cama, relaxa o corpo, entra no estado SATS e roda o seu loop da riqueza ou da saúde até apagar. Se você acordar no meio da noite, não pense em problemas. Volte para o loop. Você deve saturar sua mente. Durante esses 7 dias, observe as coincidências. Observe os sonhos que você terá. Eles mudarão de pesadelos ansiosos para sonhos de poder e clareza. Observe como as pessoas reagem a você. Quando você muda sua vibração interna no sono, o mundo lá fora, que é apenas um espelho, é obrigado a refletir essa mudança. Pessoas que te ignoravam vão te notar. Dívidas encontrarão formas estranhas de serem renegociadas. Dinheiro aparecerá de fontes inesperadas. Não tente racionalizar. Apenas aceite e agradeça. Você está operando a maquinaria oculta da realidade. Você deixou de ser um personagem no videogame da vida e pegou o controle do programador. Mas lembre-se, a quem muito é dado, muito será cobrado. Esse conhecimento traz responsabilidade. Você não é mais uma vítima inocente das circunstâncias. Agora você sabe que a sua cama é o seu trono ou o seu túmulo, dependendo do que você faz nela. Não há mais desculpas. A pobreza, a doença e a solidão não são castigos divinos. São estados mentais que você, por ignorância, manteve vivos noite após noite. Hoje, essa ignorância acaba. A técnica proibida foi revelada. A chave da cela foi colocada na sua mão. A porta está aberta. Neville Goddard terminou muitas de suas palestras com uma frase enigmática. Ouse assumir. Ousadia é a palavra. É preciso coragem para ignorar os seus sentidos que gritam, você é pobre, e persistir na imaginação que sussurra, você é rico. Mas essa é a loucura santa que cria impérios. Seja um desses loucos. O mundo está cheio de sãos realistas que vivem vidas de desespero silencioso. Ouse ser o arquiteto irracional do seu próprio destino. Se este vídeo ressoou com algo profundo dentro de você, se você sentiu o arrepio da verdade, isso é o seu eu superior despertando. Não volte a dormir. Inscreva-se no canal Arquiteto da Mente agora. Nós somos a resistência contra a mediocridade. Nós somos a escola dos criadores. Deixe seu like para que este conhecimento chegue a outros que estão prontos para despertar. E como seu primeiro ato de decreto consciente, vá aos comentários abaixo e escreva a frase que sela o pacto. Está feito. Não escreva, vai dar certo. Não escreva, eu espero. Escreva, está feito. Declare ao universo que a obra está consumada na sua mente e deixe que ele trabalhe para trazê-la às suas mãos. Bom sono. Até o próximo vídeo.